Que a paz do nosso Mestre Jesus possa se encontrar dentro de cada um de nós. Vamos, nesse vídeo, retomar o estudo do livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual. Livro ditado pelo Espírito Caibar Schutel e recebido através da mediunidade de Abel Glasser e Adriana Glasser. Vamos conhecer o quarto relato do item Os Assassinos. Infelizmente, um relato muito triste de um espírito chamado Jofre. Desde pequeno, eu sentia o desprazer de viver. Nasci em família pobre, asquerosa e tão humilde quanto idiota. Sempre me irritou a subserviência de meus pais em face do patrão, naquela fazenda imensa, onde o nosso lugar era pequeno e mesquinho. Queria mais, muito mais, e não podia nem mesmo expressar a minha raiva dentro de casa, pois meus pais eram idiotas, complacentes e atrasados. Fui mandado para a escola para ser alfabetizado, embora tivesse preferido manter-me na ignorância, visto que conhecer as letras somente me geraram nojo e inveja. Os ricos se apropriam de tudo enquanto os pobres trabalham para ganhar miséria e ser basicamente escravos. Assim que atingi a adolescência, jurei a mim mesmo que iria vingar-me de toda essa pobreza horrível, destinada aos meus tolerantes pais e tolos irmãos. Era o mais velho, e por isso tinha que tomar uma atitude para fazer valer o ensinamento que recebi. Afinal, não fora alfabetizado à toa. Tinha que provar ao mundo a minha qualidade, a minha inteligência e, por que não, o meu ódio eterno à classe dominante. Assistia da minha cama, bem cedo, todos os dias tormentosos, a minha mãe se levantar, dirigir-se à casa dos patrões e preparar o café da manhã que nós nunca tivemos. Assistia a meu pai, do mesmo modo, dirigir-se aos animais para alimentá-los e, como sempre, ficar à disposição daquela desgraçada família para qualquer tarefa. Meus irmãos eram ridículos, porque humildes e cretinos aceitavam a pobreza e seguiam as tolices de nossos pais, de que a maior riqueza era a honestidade. Posso rir-me disso o tempo todo. O mesmo período no qual o meu ódio prosperava a ponto de se tornar uma tortura permanente. O que eu poderia fazer para ferir aquela família perfeita? Muito pensei e refleti até que, ao atingir meus 17 anos, vislumbrei a saída para minha vingança. Os patrões tiveram uma filha caçula, depois de 3 filhos maiores. Essa menina devia ter uns 4 anos naquela época e eu, propositadamente, aproximei-me dela para ser gentil e atencioso. Queria conquistar aquela garota para me vingar dos seus pais e não demorou muito tempo até atingir meu objetivo. Natália era uma menina considerada linda, com seus cabelos cacheados, olhos vivos, pele alva como os lençóis que minha mãe sempre fazia brilhar, em face de seu sofrimento para lavá-los. Eu a tinha como um percevejo em minha existência, e investi todo o meu talento para torná-la afetivamente dependente
do meu querer. O ódio gracejava meu dia e minha noite. A única felicidade que eu desfrutava era saber que estava conquistando a minha vítima inocente, tão inocente quanto seus pais ricos, que jamais saberiam o que seria a pobreza e seus infortúnios. Já tinha 18 anos, quando convidei a pequena Natália para cavalgar comigo pelas lindas pradarias da fazenda, em dia belo e ensolarado. Ela, obviamente, aceitou e seus ingênuos pais aqueceram. Eu era um serviçal de confiança. Saímos pelos lindos campos da fazenda onde cresci e aprendi a odiar cada centímetro quadrado que não me pertencia, mas sim aos famigerados patrões. Atingindo o lago, paramos. Ela estava feliz e excitada pela aventura. Eu me encontrava determinado a lhe causar o mal. Meu interior estava constituído de uma potente nuvem cinza, condensando o ódio de muitos anos. Não foram muitos minutos. Assim que a menina desceu do cavalo, agarrei-a violentamente e atirei-a ao chão. Surpresa, ela começou a chorar. Eu lhe tapei a boca firmemente. Estuprei-a, valendo-me da lascívia vingativa e odiosa. Seus olhos perderam o brilho e fitavam-me sem expressar qualquer emoção, o que deveria ser típico de uma garota de seus 5 anos. A violência sexual foi proposital, apenas para servir de cenário ao que vinha a seguir. Estrangulei a garota com toda a força de meu espírito irritado, invejoso e venenoso. Ela pereceu em minhas mãos. Imaginei qual não seria a dor que eu causaria àquela família. Regozijei-me por isso. Sentia-me um vencedor. Um triunfo ter aquela vítima sucumbida à minha frente. Os minutos foram passando e eu forçava meu sentimento a obter glória e entusiasmo, mas já não era tão fácil. Não me arrependi. Fui descoberto, preso, condenado. Faria tudo novamente, se preciso fosse. Esse foi então o triste relato do espírito de nome Jofre. Vamos agora conhecer as anotações de Caibar Schutel a respeito desse espírito. Jofre foi o primogênito de 6 irmãos, filhos de um casal boníssimo que administrava a fazenda em nome de seus patrões. Naquela casa simples de caseiros, havia felicidade quase plena, não fosse pela inveja e rancor mantidos pelo rapaz. Desde pequeno, apesar da educação, deixou-se levar pelo lado sombrio da vida material, consistente em querer como a sua vida alheia. Nem sempre os filhos espelham os pais. Por vezes, espíritos como Jofre são inseridos em famílias boas para aprender valores positivos. E nem sempre há o triunfo do bem. A conta lhe custou muito. Não somente a prisão foi o seu destino, mas após o desencarne, o ingresso em mundo espiritual umbralino. O crime e o motivo foram determinantes para levá-lo ao umbral interno, visto que nunca se arrependeu. Somente o tempo deverá curar a sua ferida, aberta pelo egoísmo e pela irresignação.
Temos assim então o relato do espírito de nome Jofre. Um relato permeado pelas palavras raiva, nojo, inveja, intolerância, tortura, sofrimento, ódio, entre outros adjetivos que ele vai colocando aqui. O que dizer então de um relato como esse? Mas precisamos observar, refletir, meditar e daqui tirar ensinamentos. Porque a história é história triste. É um relato desses que ninguém gosta, nem de ouvir e muito menos de ser um participante de um acontecimento como esse. Porque imaginemos os pais de Natália. Imaginemos os pais dela. Imaginemos os irmãos de Natália, ao receber a notícia de que a filha foi assassinada. Imaginemos o sentimento dos pais de Jofre. Pessoas humildes, pessoas boníssimas, pessoas honestas, trabalhadoras, pacientes e amorosas. Imaginemos os irmãos de Jofre recebendo a notícia de que o irmão assassinou a filha dos patrões. Irmãos que para ele eram idiotas. Lembrando que irmãos e pais eram honestos. E para Jofre, o traço da honestidade não valia nada. Era, na verdade, um defeito. Para Jofre, o amor, a dedicação, a paciência, a honestidade, a bondade, eram traços negativos. Eram traços abomináveis. Eram traços de personalidade, de conduta de vida que ele não adotava para ele, que ele negava e que ele ironizava em seu discurso. Nasci em família pobre e para ele isso já é um problema. Asquerosa. Essa é a concepção que ele tinha da família dele, asquerosa. Humilde e idiota. E aí a gente fica assombrado. Nossa Senhora! Mas Caibar Schutel, em sua descrição, nos explica que por vezes, espíritos como Jofre são inseridos em famílias boas para aprender valores positivos. Então, quando a gente tem essa interpretação, esse entendimento, essa lição, a gente consegue entender por que que Jofre destoava dos irmãos e dos pais. Porque aquela era uma família estranha a ele. Não era uma família que apresentava em relação a ele laços afetivos e espirituais. Nós temos famílias espirituais e nós temos famílias materiais. E essas famílias se confundem. Então eu posso, em determinado momento, nascer
numa família com laços espirituais, e a afinidade ali, ela é diferente, nos dois polos, no polo positivo e negativo. Por exemplo, eu posso nascer numa família em que os irmãos se amam ou se odeiam. Por quê? Porque os laços afetivos ali juntaram eles pelas questões espirituais do passado. Pelo que eles viveram entre eles no passado. Então é um laço muito maior que está unindo aquele grupo ali. E ele pode ser positivo ou negativo, de ajuste ou de evolução. Então nós temos essa questão. E também a família material, que é no caso que a gente vê aqui dessa lição, em que reuniu-se um grupo de pessoas, espíritos, em uma mesma família, com laços espirituais, mas também colocaram Jofre nessa família, e ele não tinha nenhuma conexão espiritual com os outros irmãos e os pais. Mas pela questão da vivência material ele foi colocado ali. O laço que uniu Jofre e a sua família foi material e não espiritual. Já que ele não tinha nenhuma ressonância com o restante da família. Era um elemento estranho naquele conjunto. Por quê? Porque ele precisava aprender a bondade. Porque ele precisava vivenciar a humildade. A subserviência, como ele diz aqui. Precisava observar por ele mesmo a resignação, a paciência, a aceitação. Porque o histórico de Jofre, as vidas pretéritas de Jofre, não foram experiências bem-sucedidas. Ele navegou por águas sombrias, escuras, tenebrosas. Do egoísmo, do orgulho, da agressividade, da violência. E em determinado momento o plano espiritual diz, vamos retirar ele desse ambiente obscuro e colocá-lo num ambiente com poucas possibilidades financeiras, mas com muitas possibilidades emocionais, sentimentais e elevadas, para que ele pudesse conhecer emoções, sentimentos, atitudes e escolhas que até hoje ele não observou, não vivenciou, não sentiu. Então, quando ele diz que ele assistia da cama a mãe levantar cedo para ir fazer café da manhã para os patrões, o café que ele não tinha na mesa dele, mas os patrões tinham. Quando ele observa o pai ir trabalhar cedo, cuidar de animais, fazer o trabalho duro, enquanto que os patrões estavam na piscina, viajando, dormindo, ele sentia uma revolta. Por que ele sentia essa revolta? Porque algo estava transformando ele no seu íntimo. Vejamos. Ele sentia o quê? Compaixão pelos pais. Amor pelos pais. Um sentimento bom pelos pais. Ele não queria que os pais sofressem. Mas ao ver o pai sofrer, na visão dele, porque o pai não sofria, o pai trabalhava, é um trabalho digno, honesto. A mãe também. Claro que não tinham tudo o que desejavam, não tinham. Mas isso serve como uma peneira para o espírito. Uma grande peneira, que ao passar por essa etapa, esse espírito deixa nessa peneira as impurezas, que é o caso do pai e da mãe. A mãe, ao ir fazer o café que não tinha em casa, ela se vestia do manto da resignação, da paciência, da aceitação da situação dela.
isso transforma ela numa entidade mais elevada. O pai também. Então eles passam por essa peneira e ganham a elevação. Ganham os tesouros da vida eterna. E o café da manhã que não tinha em casa, isso cai no esquecimento, porque isso é menos importante. Mas para Jofre era muito importante. E ao ver essa situação ele se revoltava. Ele queria que os pais tivessem o que os outros tinham. Isso é um traço de atraso, de apego à materialidade, de apego aos bens. E ele apresentava esse traço. Mas ele estava se transformando. Claro, uma transformação desse tamanho, nesse estágio evolutivo, não acontece em uma reencarnação. Não acontece em 2 reencarnações. É necessário dezenas e dezenas de reencarnações para que espíritos como Jofre mude. São muitas. E sim, ele vai deixar um lastro de destruição. Vai. Só que essa destruição muitas vezes é o mal atuando sobre o mal. Como eu posso entender isso? Ele busca a vingança, porque ele quer se vingar daqueles que, na visão dele, no olhar dele, fazem mal aos pais. Mas é o contrário, não é? Veja só. Os donos da fazenda ofereciam aos pais de Jofre moradia, alimentação, salário, um local seguro para estar e a possibilidade deles desenvolverem as emoções, os sentimentos mais importantes. Da humildade, da resignação, da força de vontade, da boa vontade. Isso tudo estava sendo ofertado aos pais. E eles aceitaram. Naquele trabalho humilde. Então os pais estavam ganhando muito mais do que perdendo. Mas aos olhos de Jofre, eles perdiam muito mais do que ganhavam. Então ele queria se vingar. Porque para ele a diferença material, um tem mais, outro tem menos, ele não aceita. Não aceitava, no caso aqui. Para ele, a honestidade não era a maior riqueza. Para ele, a maior riqueza era o que estava no banco, no cofre, nos bens registrados em cartórios, etc. Mas para os pais era a honestidade. Planeja a vingança. Vai lá então, assassina, na verdade, violenta, na ordem. Violenta, estupra e assassina a pequena Natália de 6 anos. Cinco anos, na verdade. Só que nós podemos refletir sobre o seguinte. Natália, que foi violentada, estuprada e assassinada de maneira covarde, sem nenhuma justificativa, pode ter sido um espírito que se equivocou no passado e que em determinado momento cometeu desatinos como Jofre aqui cometeu. Que trazia em seu passado espiritual máculas severas. E que, entre aspas, acaba sendo punida por um espírito maldoso. É o mal atuando sobre o mal. Eu não estou justificando. Não é olho por olho, dente por dente, a lei de Talião.
Não é isso. Eu estou dizendo que as circunstâncias que acontecem, que se sucedem no plano físico, elas têm muitas vezes raízes profundas no passado. E por vezes o mal atua sobre o maldoso. No caso aqui, Natália não é maldosa nessa reencarnação. 5 anos, uma criança. Merecia sofrer isso? Não, não merecia. Mas o seu passado maculado trazia um ponto, ou 2 pontos, ou vários pontos ligados à maldade que ela praticou. E muitas vezes o mal cai sobre nós por conta dessas raízes do passado. Muita gente vai dizer, isso é injusto, isso não é aceitável. É um entendimento. Mas o plano espiritual funciona, o universo funciona, as leis funcionam acima dos nossos entendimentos que são apequenados. Que são muito pequenos. São muito rasteiros. E fica a incompreensão. Por quê? É uma coisa dantesca o que ele fez com Natália. E para esse tipo de ação, a lei. Então ele é descoberto, preso e condenado. Mas para Jofre se faz necessário a benevolência, a indulgência e o perdão. Essas são as leis de Deus. Então precisa ser perdoado, precisa ser acolhido, precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Mas isso não impede que ele no futuro vá sofrer as consequências desse ato. Porque no futuro pode ser que Jofre reencarne numa família rica. E ainda em fase tenra infantil, ele sofra uma violência sexual. Do mesmo quilate que ele promoveu a Natália. Pode ser, a depender das circunstâncias. Tudo é relativo. Então, é um ponto muito sério esse. Não há justificativa, de novo, para o que ele fez. Todavia, são situações que acontecem por conta de tudo que nós fizemos no passado. Jofre, então, aqui, cai com toda a sua violência sobre um espírito imortal chamado Natália, que tem um histórico com coisas boas e coisas ruins. Portanto, quando algo acontece comigo, eu preciso investigar o meu passado para entender por que isso está acontecendo comigo, por que isso aconteceu comigo, por que eu estou vivendo essa situação. E ao compreender um pouco das leis que organizam o universo, eu posso ter o entendimento de que, isso que eu estou espiando agora, não é porque eu fiz algo nessa reencarnação que me levou a isso. Não. Mas é porque lá atrás, em 1350, eu fui um soldado de algum exército que praticou todo tipo de brutalidade e estupidez. E toda ação contrária às leis de Deus que eu pratico no passado fica registrado na minha ficha espiritual. Está registrado. E eu fujo da lei do homem? Sim. Fujo da lei de Deus? Não. Terei que rever ponto a ponto. E cada ponto desse que eu tiver que rever vai ter um peso diferente, a depender da minha conduta, do meu comportamento, do meu desejo, das minhas atitudes, da minha caminhada. Eu posso minorar o efeito que eu irei sentir.
ou eu posso aumentar o efeito que eu irei sentir. Causa e efeito. Natália, espírito que foi assassinada, foi violentada, estuprada, no plano espiritual ela é acolhida, ela é recebida, ela é cuidada. E no futuro ela terá que perdoar Jofre. Porque se ela não perdoa, por uma questão de afinidade, de ódio, ela será atraída ao campo vibracional de Jofre, e Jofre irá se ligar a ela. E os dois, então, terão vivências em conjunto no futuro, patrocinado pelo ódio que um tem pelo outro. Olha como é perigoso o não entendimento das leis de Deus. Os pais de Natália, ao cultivarem o ódio por Jofre, não o perdoando, também são atraídos à órbita de Jofre. E aí nós temos então os pais mais Natália e Jofre. 4 personagens que estarão conectados pelo ódio. Nesse ponto, forma-se uma família espiritual. E essa família espiritual é patrocinada pelo ódio em comum entre eles. Vão renascer todos juntos. Até que o amor e o perdão visite o coração de cada um. Quando o amor e o perdão visitam, eles são liberados dessa órbita, desse magnetismo, dessa atração que um tem pelo outro. Contrário é a situação dos pais de Jofre, que não tem o ódio no coração, mas tem o amor. E os pais de Jofre podem se oferecer no futuro para novamente participarem de uma reencarnação como pais dele. E aí, nesse momento, o que une eles é o amor e o desejo do bem. Então, as reuniões se dão pelos sentimentos e pelas necessidades. Egoísmo e irresignação. É a falta de resignação, falta de aceitação. Vejamos aqui, no Livro dos Espíritos, 2 questões. A questão 583 e a questão 895. Vejamos o seguinte, para melhorar os nossos entendimentos. Questão 895. Atenção agora. Além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, defeitos e vícios que o homem traz dentro dele. Ninguém se engana que todo homem tem dentro dele essas questões que precisam ser visitadas. Além disso, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Qual é? Sinal mais característico. Aquele que coloca à luz a imperfeição do espírito. Qual é o sinal mais? Resposta. O interesse pessoal. Esse é o traço mais característico de uma imperfeição espiritual. Interesse pessoal. E no relato de Jofre é só isso que a gente vê. Interesse pessoal. Egoísmo. Ele quer tudo para ele. Ele quer o que o outro tem. Ele quer a vida que o outro tem. Ele quer o corpo que o outro tem. Ele quer a experiência que o outro tem. Ele quer que ele seja o que recebe as benesses materiais. A resposta é mais longa, mas eu vou abreviar um pedacinho.
O apego às coisas materiais é sinal notório de inferioridade. Porquanto, quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Eu vou ler de novo. Quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos ele compreende sua destinação. Qual é a sua destinação? Diz para mim agora. Vou aguardar. Evolução espiritual e quitação de débitos. Estamos aqui para melhorar e para resolver as questões em aberto. Essa é a nossa destinação. E não para ter coisas materiais. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Que é o caso dos pais de Jofre. Não tinham interesse nas questões materiais, viam a vida de um ponto mais elevado. Desinteresse. O tempo inteiro, Jofre recebeu essa lição do desinteresse, da humildade, da honestidade. Mas ele olvidou. Porque o passado dele falava muito alto dentro dele. As experiências pretéritas falavam muito alto. A inferioridade, o interesse pessoal falava muito alto dentro dele. E aquilo, como alto-falante no ouvido dele, fez com que ele tomasse o caminho que tomou. E na questão 525, não é 525, perdão, 583, perdão. Nós temos a seguinte pergunta. Se uma criança se torna má, malgrado os desvelos de seus pais, estes são responsáveis? Essa pergunta tem a ver com a história de Jofre. Os pais deram exemplo, educação, tudo o que foi possível para que Jofre caminhasse pelo caminho melhor. Pelo caminho da elevação, pelo caminho da honestidade, da paciência, do amor, do desinteresse. Fizeram de tudo, mas ele ainda assim tornou-se um ser humano mau. Então a pergunta diz: o pai cuida, a mãe cuida, dá o que é possível, mas ainda assim a criança se torna má. O pai é responsável? A mãe é responsável? Resposta: não. Porém, quanto mais as disposições da criança são más, caso de Jofre, mais penosa é a tarefa e maior será o mérito se os pais conseguirem desviá-la do mau caminho. Eles não conseguiram. Porque a dureza no coração de Jofre foi maior. Os pais de Jofre têm alguma culpa? Nenhuma. Zero culpa. Zero. A culpa é exclusiva de Jofre. Está aqui. Então, toda a dedicação que um pai dá, que uma mãe dá, que um cuidador dá a uma criança, mesmo que essa criança se desvie e caminhe pelo caminho espinhoso, aquele que deu tudo o possível fica isento de qualquer responsabilidade maior. Vejamos aqui então no Evangelho segundo o Espiritismo a questão da vingança. Porque Jofre vai na questão da vingança, ele quer se vingar. Ele quer fazer com que o pai de Natália, a mãe de Natália, o irmão de Natália sofram. Por que isso? Porque ele é mau. Porque ele gosta de caminhar pela sombra. Ainda. Porque ele vai mudar. Se já não mudou. Vejamos no capítulo 12
capítulo Amai os vossos inimigos. Para Jofre, os chefes não, os donos da fazenda eram inimigos. É isso que ele traz dentro dele. Então vejamos. Título, a vingança. O que a espiritualidade nos diz? A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar do meio dos homens. Tudo a ver com a história de Jofre. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar do meio dos homens. A vingança é, como o duelo, um dos últimos vestígios dos costumes selvagens. Aqui nós temos um costume selvagem de Jofre, sob os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Então Jofre pode ser que tenha permanecido 5, 6, 10 séculos sem reencarnar. Ele pode ter permanecido tanto tempo na sombra que ele traz o vestígio do ódio, da vingança, porque ele não vivenciou tantas experiências para abandonar esse vestígio dentro dele. Então quem permanece estacionado, quando reencarna, vai trazer dentro dele esses vestígios do período em que estava estacionado. É natural. Não dá para a gente pular, dar saltos na nossa evolução. A natureza não dá saltos. Então, se eu estou estacionado lá 1000 anos atrás e sou colocado para reencarnar agora, tem 1000 anos de hiato. 1000 anos em que eu não mergulhei no plano físico, não desenvolvi nada no plano físico. Então eu trago toda essa reminiscência, esse vestígio do passado. Então, vou reencarnar como um ogro. E seria um grande problema para aquela sociedade. Mas eu preciso aprender com a sociedade. Então o mal vai acontecer? Vai acontecer. O mal vai acontecer para que o bem prevaleça a longo prazo, não é a curto prazo. Nós somos um projeto de longo prazo. Então, se hoje eu não cometo um desatino como Jofre, eu posso ter cometido no passado. Então não vou julgá-lo. Não vou condená-lo. Não vou culpá-lo. Porque nesse momento, Jofre se comportou como ele é de verdade. Um espírito ignorante, atrasado e mau. Que desconta na Natália o seu ódio contra tudo que ele vivia. Natália pode ter recebido isso também como uma expiação pelos débitos que ela trazia em sua conta. De novo, não entendam isso como uma justificativa. Porque eu não estou justificando o estupro e nenhum estupro é justificado. Nenhuma agressão é justificada, mas ela acontece por conta desses níveis evolutivos atrasados e ignorantes do ser humano. A vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que a podem inspirá-la. Então, na mesma proporção que Jofre agiu na matéria, uma horda, uma legião de espíritos estava incentivando ele a praticar o crime. Ele não praticou o crime sozinho. Ele teve comparsas e ajuda do plano espiritual sombrio. Por isso que eu preciso cuidar das minhas companhias espirituais, porque se elas forem boas, os conselhos serão bons. Se elas forem más, irão me incitar a praticar a maldade. E eu aconselho a quem desejar ler no capítulo 14, título do capítulo: Honrai a vosso pai e vossa mãe, o item ingratidão dos filhos e os laços de família. Há muita informação aqui
E nós precisamos buscar as informações por nós mesmos. Porque é dessa maneira que a gente também se desenvolve. Buscando a informação. Está aqui a dica para que cada um, se interessar, busque saber. Não vamos esmiuçar essa história porque é uma história muito triste. É uma história que deixa a gente muitas vezes desesperançosos, mas não podemos ficar desesperançosos com uma atitude como a de Jofre. Porque Jofre já foi resgatado, provavelmente esteja em tratamento. Porque se ele não se arrependia, ele irá se arrepender. Ele irá. Porque a lei de Deus é a lei da evolução para a luz e não o estacionamento na sombra. Não. Você, se hoje se estaciona na sombra, acredite, isso vai passar. Queira você ou não. A vida irá lhe impor o caminho da luz. Portanto, se o nosso destino é a luz, sigamos mais rápido a ele. Vamos à luz. Não deixemos as oportunidades passarem e vamos aproveitá-las ao máximo. Esse foi, portanto, o relato de Jofre. O quarto relato do item, os assassinos. Próximo vídeo nós vamos conhecer o quinto relato. Um espírito chamado Hilbert, que infelizmente cometeu também desatinos em sua caminhada reencarnatória. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.